Você está sintonizado no programa Agenda Econômica. Estamos analisando o comportamento dos salários no Brasil, as negociações salariais que estão registrando em 85% dos casos analisados um ganho real do salário. O nosso convidado é o professor Max Leno de Almeida, supervisor do DIEESE aqui no Distrito Federal. Participa do programa o jornalista Chico Santana. Doutor Max, aqui nós temos uma questão que é analisar regionalizadamente esse comportamento dos salários, porque na região sul, por exemplo, não houve nenhum reajuste abaixo da inflação. O que nós poderíamos dizer a respeito dessa evolução salarial em cada região? Bom, nesse caso depende também de alguns elementos inerentes à própria pesquisa, né? Mesmo porque, ao todo, vale observar que, por exemplo, na região sul, foram 79 acordos ou convenções coletivas que foram captadas as suas informações, né? Já na região sudeste, foram 125 resultados obtidos. Então, se a gente verificar a quantidade de acordos e convenções coletivas no caso do sul foi, né, um pouco menor do que a da região sudeste. Consequentemente, né, aumentando o número de acordos ou convenções que são analisadas, a quantidade de informações elas podem variar muito, dependendo da performance da própria negociação, né? Agora, eu acho que é uma tendência boa essa do Sul, que acompanha o resultado da pesquisa como um todo, né? Que praticamente todas as negociações resultaram ou em inflação ou, então, em ganho real. Então, a região sul, ela acaba destoando um pouco das demais, mas a gente percebe que na maioria delas, grande parte delas, a tendência foi de que o resultado se pautou nos ganhos reais obtidos nesse período, né? Nesse primeiro semestre de 2013. Por outro lado, o Nordeste apresentou o pior indicador, né? Foi a região que teve maior quantidade de acordos salariais que não repuseram a inflação. O senhor diria que isso está vinculado a uma realidade da organização dos trabalhadores na região, um patronato que é mais difícil de ceder, ou é a realidade econômica, a conjuntura local? Bom, na verdade, eu acho que podemos dizer que a negociação no Nordeste, ela acompanha a mesma, praticamente, tendência de outras regiões, dado o acirramento que acontece nas negociações, na mesa de negociação como um todo, né? Agora, é bom que se diga que no caso da região Nordeste, segundo algumas informações também que foram captadas recentemente, né, muitas empresas têm emigrado para essa região, né, o que tem feito com que haja uma melhora no dinamismo econômico dessas regiões. Empresas do Sul-Sudeste. Algumas têm migrado para essas regiões. Porém, se nós pegarmos outro indicador importante, que é a pesquisa de emprego e desemprego, que retrata a realidade do mercado de trabalho das regiões, a gente percebe que ainda, né, Salvador e Recife são as regiões em que o nível de desemprego ele é um pouco maior. Ou seja, né, a questão da geração de emprego, a questão do próprio nível ocupacional e a questão do desemprego nessas regiões pode ser um fator que influencie nas negociações, não pode ser deixado de lado, né? É um fator a mais que pode influenciar as negociações, tendo em vista que outras regiões em que a pesquisa é feita, o patamar, né, o índice de desemprego e de ocupação, no caso de ocupação ele é um pouco maior, e no caso dos índices de desemprego eles são um pouco menores. Ou seja, né, o nível, a geração de emprego pode ser um fator que tenha influenciado nas negociações desses setores, né, principalmente no Nordeste, apesar dessa migração que a gente tem percebido de algumas empresas, né, de algumas regiões de Sul, Centro-Oeste, Sudeste, para a região do Nordeste. Segundo o estudo do DIEESE, os maiores aumentos reais médios foram alcançados pelos trabalhadores da construção imobiliária, enquanto que o menor reajuste médio de salário foi no caso dos acordos dos trabalhadores urbanitários. A primeira coisa é saber por que trabalhadores que têm tradicionalmente um movimento sindical muito bem assentado, mobilizado, como são os urbanitários, tiveram esse desempenho menor. Segundo,
qual é o efeito que o programa Minha Casa Minha Vida teve, né, qual a pressão que ele exerceu para que os trabalhadores da construção tenham tido, na média, salários reajustados para melhor. Nesse caso, não podemos desconsiderar a questão do programa, não só esse, mas o programa de aceleração do crescimento e os setores que estão, de certa forma, relacionados ao PAC, né, dada o seu dinamismo, a sua situação, eles podem ter, sim, influenciado positivamente nas negociações coletivas. É o caso da construção civil, né? Uhum. Nós temos várias festividades, vários eventos previstos para os próximos anos no Brasil que envolve esse setor, que é a indústria da construção civil. Sem contar nos próprios investimentos públicos que se almeja para os próximos anos. Então, somando-se investimentos públicos, mesmo que pequenos comparativamente a outros momentos, e os investimentos privados que estão sendo efetuados, dadas esses grandes eventos que acontecerão no Brasil, pode ser fatores que estejam impulsionando esse setor, inclusive no aspecto da negociação coletiva. Uhum. Já no caso dos urbanitários, existe uma particularidade também que deve ser mencionada. Não só no caso dos urbanitários, mas alguns trabalhadores que estão vinculados a empresas públicas ou empresas do governo, existem alguns parâmetros que são levados em consideração na negociação desse setor especificamente. Por exemplo? Existem órgãos que acabam influenciando na negociação e estabelecem, de certa forma, tetos ou até limites. Para não interferir na tarifa da água, da luz, para não interferir não coisas. Só nessas tarifas, mas também como forma de influenciar nas contas públicas dos respectivos governos, seja estadual, seja o governo federal. Ou seja, então, você tem outros atores que acabam se envolvendo nessa negociação e que acabam, bem ou mal, no caso... Mal. A gente percebe que tem influenciado de forma negativa. A questão da privatização desse setor e a seguida terceirização da mão de obra que atua nesse setor, que é bom explicar aos nossos ouvintes, os urbanitários envolvem profissionais de água, de luz, dos serviços básicos da cidade. O senhor acha que essa terceirização pode ter afetado também? Nesses setores especificamente a gente percebe uma concentração muito grande, né, desses profissionais. No entanto, esses profissionais também têm suas convenções e acordos coletivos estabelecidos e, é claro, né, quando a gente pega o corpo funcional dessas, ou seja, aqueles que estão inseridos no plano de cargos e salários dessas empresas, né, a negociação acaba trazendo resultados próximos a esses, né? Então, se nós pegarmos o plano de cargos e salários, em que você tem os empregados propriamente da empresa, as negociações têm resultado em números também próximos à inflação, um pouco superiores. Já no que diz respeito aos terceirizados, há também representações que tentam negociar os seus respectivos rendimentos, seus respectivos salários, com o propósito de que eles também não venham a perder seu poder de compra nesse processo. Agora, claro que nesse caso, né, o processo de privatização veio seguido da questão também da terceirização dentro de muitas empresas, mas o que se tem verificado são tanto as representações daqueles empregados que estão vinculados à empresa, como também representações dos trabalhadores terceirizados, lutando para que não haja uma perda do poder de compra dessas respectivas categorias. Um setor que a gente não vê no estudo do DIEESE, que é um destaque na economia nacional, é o agronegócio. As agroindústrias, o DIEESE tem algum retrato de qual é a situação hoje do trabalhador desse segmento? Na verdade, esse é um setor que a gente não tem acompanhado aqui, sob o ponto de vista do levantamento, né? Apesar de nós termos, na verdade, o setor não foi contemplado. Mesmo porque a gente tenta trazer informações de um painel fixo desde 2008 até 2003 e também a gente pode até considerar um período mais abrangente. Então, na ocasião, a gente estabeleceu para efeito de acompanhamento, né, os setores comércio, serviço e indústria. Porém, né, grande parte
Nós temos vários estudos, alguns trabalhos que foram desenvolvidos nos últimos anos, que tenta retratar a situação não só do agronegócio, mas a situação da agricultura como um todo. Acho que a gente poderia até, em uma próxima oportunidade, comentar mais detidamente sobre esse setor, que é bastante representativo, vem, inclusive, nos últimos anos, representando uma parcela significativa no crescimento do país. Então, eu acho que, em uma próxima oportunidade, a gente pode até comentar especificamente sobre a situação, não só do agronegócio, mas, sobretudo, sobre a situação da agricultura no Brasil, dados os estudos que a gente tem e que analisam não as negociações propriamente ditas, mas o que vem acontecendo com o rendimento, com a situação da geração de emprego, dentre outras informações. Nessa conclusão que o estudo do DIEESE chega, de que 85% das negociações salariais analisadas tiveram ganho real de salário, era interessante saber qual o percentual em que houve, por exemplo, essa conquista arrancada através de negociação ou através de greves. Porque existe também uma estatística de tinha havido um crescimento, no volume de greves no Brasil, depois ela tendeu um pouco ao arrefecimento. Nesse momento, qual a interferência que tem nessa estatística? Vale lembrar que um dos elementos de correlação de força nos processos de negociação coletiva no âmbito do trabalhador é a questão da greve, que é uma forma de pressionar no sentido de que suas reivindicações venham a ser atendidas, de que sua pauta venha a ser exaurida ou debatida, ao menos nas mesas de negociação. E a partir de um estudo recente que o DIEESE fez, que aborda justamente o comportamento das greves nos últimos anos, tem se percebido que esse tem sido um instrumento bastante utilizado, não só no âmbito do setor privado, na qual é o foco do estudo, mas também no âmbito do setor público, e que vem resultando em resultados, vamos dizer assim, mais positivos nas negociações coletivas. Tem sido uma forma de pressionar, uma forma de correlação de força, no sentido de que as reivindicações venham a ser debatidas e muitas delas conquistadas. Então o estudo revela isso sim, que o aumento das greves acabou sendo também um fator que influenciou os resultados da negociação coletiva. Claro que nos dois blocos anteriores, vários outros elementos acabaram surgindo para que esses ganhos reais viessem a ocorrer de fato, A diminuição do patamar inflacionário, a perspectiva de maior geração de emprego para os próximos anos, mesmo levando em consideração um crescimento econômico mais modesto, as próprias manifestações que ocorreram no início do ano ou em junho, e isso também acabou trazendo à tona resultados também nas negociações coletivas, mas, sobretudo, um dos aspectos da correlação de forças no âmbito dos trabalhadores é o fator greve. E isso foi também utilizado de forma a se obter resultados mais positivos nas negociações. E quanto às decisões judiciais, qual foi o comportamento da Justiça do Trabalho nos dissídios que ela veio a julgar? Grande parte dos dissídios acabaram resultando em, pelo menos, assegurar a inflação do período, seja pelo IPCA, seja pelo INPC. Aquela tradição, inflação mais 4%, não existe mais. Porque o patamar inflacionário mudou bastante. É bom que se diga que muitos devem pensar assim, puxa vida, mas ganhos reais de 1%, 2%. É bom que se diga que o patamar inflacionário no Brasil mudou bastante. Nós já tivemos vários momentos antes de 1994 que a inflação chegou até mesmo a alcançar 84,32%, isso em março de 1990. Nós tivemos momentos em que a inflação brasileira anual foi de 2.700%, mas agora se trabalha com cenário inflacionário de 2,5% a 6,5%, dependendo do nível que se trabalha. O governo pretende que feche em torno de 5%, mas você tem aquela meta inflacionária de 4,5%, em que você pode trabalhar com 2 pontos para baixo e 2 pontos para cima, então não sai desse nível de 2,5% até 6,5%. Então, o nível inflacionário do país mudou radicalmente, mudou bastante a partir de 1994, e isso tem resultado que os próprios ganhos reais não tenham características como a de 4%, de 5%, mesmo que eles sejam apresentados nas pautas de reivindicação. Muitas pautas elas têm se utilizado
né, de ganhos de produtividade como elementos na hora de se justificar essas perspectivas de ganhos reais, né? Porém, o que a gente percebe é que mesmo nesses patamares de 1,8% ou até 2%, são índices que, na média, reflete o atual contexto, não só inflacionário, mas o atual contexto das negociações coletivas como um todo. O senhor tinha manifestado, logo no começo do programa, a percepção de que no segundo semestre, por uma tendência já quase que clássica, há um prognóstico possível, né, mais positivo para os reajustes salariais que sejam ainda de maiores ganhos reais de salários, seja porque a tendência da inflação está aparentemente numa linha mais de arrefecimento, a desvalorização do real, ou também por alguns outros fatores, por exemplo, a retomada do crescimento, ainda que seja modesta, não é uma tendência de queda, sim de recuperação. Podia falar um pouco desse cenário do segundo semestre? Sim, adicionado a esses fatos que foram mencionados, né, há uma perspectiva justamente de que a inflação seja menor e, consequentemente, quando você analisa um segundo semestre com patamares inflacionários mais baixos, os resultados que venham a acontecer nas negociações acabam resultando em ganhos salariais também mais elevados. Lembrando, né, o que é o ganho real, né? É o índice abatido da inflação daquele determinado período. Se a inflação ela é um pouco menor, isso acaba resultando em ganhos reais mais expressivos. O outro detalhe é justamente o que foi também sinalizado, a perspectiva de que o crescimento econômico ele vem a acontecer não só nesse segundo semestre, mas também para os próximos anos. A lei orçamentária que foi enviada pelo governo em agosto sinaliza que o PIB para 2014 talvez venha a crescer em 4%. Claro que estimativa depende muito do comportamento, né, do que vai acontecer com os setores e do próprio dinamismo da economia como um todo. O ano eleitoral ajuda? Mas a perspectiva é que esse crescimento ele poderá vir a acontecer, né, em 4%. Né? Há elementos que também podem influenciar nesse crescimento, como é o aspecto eleitoral. E outro detalhe importante que também faz parte do segundo semestre são negociações salariais em que os resultados são realmente mais positivos, né? Como é o caso do sindicato dos bancários, de categorias que têm historicamente, negociações que resultam em índices mais positivos do que outros setores como um todo. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa Agenda Econômica por hoje. Nós queríamos primeiramente agradecer a você aí de casa que nos acompanhou e lembrar que suas dicas, sugestões, críticas, por que não, são sempre muito bem-vindas e elas influenciam aqui na formação da pauta do nosso programa. Elas podem ser enviadas por esse endereço que está aí na sua telinha, o www.senado.leg.br/TV, por onde também você pode baixar e fazer cópias desse programa ou de outros programas da TV Senado. Queríamos também agradecer a presença aqui conosco do economista Max Leno de Almeida, dizer que as portas estão sempre abertas. Muito obrigado pela sua participação e agradecer também a participação do meu colega, o jornalista Chico Santana, aqui no programa Agenda Econômica. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.